Não, Ué? agora sim. Agora tá. Salve a todos! Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Paz profunda para quem é de paz profunda, 93 para quem é de 93. E para vocês que não entenderam por que está todo mundo rindo, é porque eu já comecei isso antes de começar a gravar. Então, o host fake aqui, que está tentando imitar o Marcelo sem conseguir, vou começar aqui chamando o pessoal da banca, porque hoje a gente vai falar de preconceito. Preconceito que nós temos contra os outros, que nós temos contra nós mesmos, que os outros têm contra a gente. A gente vai falar de tudo e um pouco. Ulisses. Fala, galera. Então, hoje vai ser uma noite para falar de bruxarias e de preconceitos. Então, vamos ver aí o que o nosso entrevistado e colega de mesa tem para nos contar. Robson. Bom dia, bruxarada. Vocês vão tudo queimar no inferno. Só um lembrete. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa se você estiver vendo à tarde isso no YouTube em outro horário. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, é muito errado esse lance de preconceito. A gente tem que ter mais tolerância com relação a crenças diferentes, porque você não pode julgar o teu coleguinha pela tua própria ótica apenas. Ivan. Boa noite, galera. 93, Paz Profunda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E hoje o papo vai pegar fogo, né? Sempre que a gente fala de preconceito, a conversa rende. E hoje vai ser muito massa, tenho certeza. Grande abraço a todos e vamos nessa. Paulo. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje é bem interessante porque quem não viu ainda o outro programa que a gente falou sobre o preconceito que o nosso colega de banca André Correia passou, né? Hoje a gente vai dar continuidade àquela história, mas também vamos fazer nossa culpa, né? A gente fazer a nossa autoanálise, porque não só o outro tem preconceito, mas muitas das vezes, e com certeza, nós também temos muitos. Então temos que perceber o nosso preconceito e eliminá-lo. Bárbara. 93, pessoal, boa noite. Estou aqui representando um dos grupos mais odiados e que sofre mais preconceito dentro do próprio ocultismo. Então, é nós. Eu queimo duplamente na fogueira, mas falando um pouco mais sério agora, esse é um tema extremamente relevante e importante, principalmente num país como o nosso, que se propõe a ser laico e de laico não tem absolutamente nada. Então, nunca é demais trazer esse tema à tona e a gente está fazendo um papel extremamente importante aqui. E quem propôs o tema, vamos chamar primeiro as damas e depois o marmanjo. Vanessa. Só para complementar, e Blessed Be para quem é de Blessed Be, né? Só para comentar. As brincadeiras à parte, a gente sempre faz, eu e o André, vocês já perceberam isso, essa coisa, né? A gente se autozoa, né? A gente brinca, mas assim, quando é para falar de preconceito, a gente fala muito sério e a gente passa por isso, e eu sei que vocês também passam, e vamos trocar algumas figurinhas aqui, que a gente já queimou umas pautas ali, mas a gente segurou um pouquinho. André. Boa noite, pessoal. Falar sobre isso é sempre muito interessante. Trazer a conclusão da história que começou na live passada vai ser legal. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para abrir a cabeça, ouvir tudo que a gente está conversando aqui, entender o ponto de vista de cada um. E eu quero agradecer muito aos bruxos que estão aqui presentes hoje e queria dizer que eu não me misturo com ocultistas. Para começar, eu vou pedir para o André fazer um pequeno resumo, porque a gente fez uma live dessa, uma palestra dessa, enorme por um episódio que aconteceu com ele. Fazer só um pequeno resumo para contextualizar. É sempre bom contextualizar as coisas para depois a gente começar. André? O assunto, acho que ele veio à tona, principalmente lá quando a gente conversando no grupo Mayhem, quando no ano passado eu estava conversando com um diretor, o coordenador pedagógico da escola do meu filho,
e comentando de uma situação que meu filho tinha chegado em casa e perguntado, né, para mim se eu e minha esposa éramos do mal. A pergunta era: pai, você e a mãe são do mal? Não, por quê? Né? É porque eu aprendi que bruxa é do mal. A gente, não, nas histórias infantis, então a gente explicou da forma que tinha que explicar, tal. Aquilo a gente já está meio que acostumado com aquela coisa que nos contos infantis a bruxa sempre é maligna, né? Então eu não tinha pretensão nenhuma de mudar os contos de fada, não é nada disso. E eu comentei com o coordenador, ele falou: putz, que legal, vamos fazer o seguinte, vem algum dia, a gente tem uma reunião pedagógica por semana, não lembro, e vamos sentar e você fala sobre bruxaria para as professoras? Putz, legal, vamos aí. Vai ser do caramba. Primeira oportunidade para falar com formadores de opinião sobre bruxaria, sobre paganismo, do ponto de vista de um bruxo, não do ponto de vista de alguém que leu e explicou para eles o que era, ou de um livro, enfim. E aí, no dia da reunião, estava tudo preparado, no horário de entrar na sala lá, o coordenador vem para mim e fala: olha, você não vai poder entrar. Por qual motivo? Né? A diretora não quer que você entre na reunião para falar sobre bruxaria. Esse foi o ponto principal. Não foi o meu filho falando sobre a bruxa ser do mal. Maleus maleficaram, o martelo das bruxas, né? O Robson está mostrando ali. E foi esse ponto da diretora proibindo a entrada de alguém para falar sobre bruxaria para os formadores. Não era a ideia não era de palestrar tentando, não queria brincar de Padre Anchieta, né? E catequizar os índios ali. Meu objetivo não era esse. Meu objetivo era falar: bruxaria é isso, bruxaria não é do mal. O que nós fazemos é isso, o que nós acreditamos é isso, historicamente nós passamos por isso, então pega leve com a gente, né? Era só isso. E isso virou um barulho muito maior do que eu imaginei. Era para eu falar com, sei lá, 9 professoras, 12 professoras. Quando eu postei essa história virou um barulho muito grande no Facebook. Esse barulho virou muito maior depois no WhatsApp, nos grupos. E isso foi reverberando, foi ficando maior. Na escola, esse barulho cresceu porque as professoras queriam saber sobre. Elas queriam ouvir a respeito. E quando isso, eu falei: beleza, o que eu faço com essa informação? Eu nunca tinha passado pelo preconceito dessa forma. O preconceito já tinha batido na minha porta do tipo, meu ex-sogro tirando sarro, perder paciente por ser maçom, coisas nesse sentido. Isso já tinha acontecido. Meus pais não queriam ir no batizado do meu filho, coisas mais próximas, mas nunca tinha acontecido nessa proporção. Falei: e o que eu posso fazer agora? E aí eu mandei um e-mail para a Secretaria de Educação daqui de São Bernardo do Campo. Eu achei que não ia ser respondido. Eu mandei de forma muito despretensiosa. Não dei nome de ninguém, meu objetivo não era queimar ninguém. Eu mandei de forma despretensiosa. Aconteceu isso. Eu não sabia. Dentro da escola já tinha... A mensagem já tinha chegado na secretaria também. Quando chegou, eles cruzaram a informação e me chamaram para uma reunião. E a reunião foi fantástica. Eu não imaginei que eu ia poder sentar e conversar com a secretária de educação, coordenador pedagógico, diretor da escola e a professora do meu filho ao mesmo tempo para falar. Eu levei uma porrada de livro, coloquei na mesa, falei: olhem, fiquem à vontade, nenhum tem desenho, é tudo coisa escrita de verdade, tem história de verdade, está falando quem nós somos e perguntem à vontade. Foi quase 2 horas de conversa, pouco perto do que se tem para falar de bruxaria, mas foi muito esclarecedor, né? Foi muito interessante. Bater de frente com o preconceito foi interessante ali. Antes final... do Paulo falar, e interrompendo o Ulisses, só fazendo um esclarecimento aqui. Assim, a Secretaria de Educação, o Estado brasileiro, ele é laico. Isso não pode envolver religião. A teoria, o que está no papel, você é advogado, você entende.
Está no papel, é isso. Mas as pessoas não são laicas. E o que o André fez foi fazer uma denúncia. E isso, quando vai na Secretaria de Educação, vai direto para o inspetor vai bater lá na porta da escola para averiguar os fatos. Então, foi averiguado os fatos, foi averiguado que houve preconceito, foi averiguado que isso está na Constituição, que não pode. O Paulo pode explicar muito melhor a parte legal disso. E caiu como uma bomba em cima do diretor. Eu tenho ideia do que aconteceu. E aí vem a ordem lá de cima. Vamos resolver isso antes que isso tome uma proporção muito maior. Porque pior do que isso seria a mídia aparecer lá, bater na porta, falando que está tendo preconceito, que não sei o quê, queima o filme do prefeito, queima o filme do governador, queima o filme de um monte de gente, então vão resolver antes que a coisa fique pior. Então, era só esse contexto que eu queria colocar. Ulisses ou Paulo, quem vai falar? Ulisses, né? Pode ir, Ulisses, pode ir. Não, era só uma questão. E no final, André, dessa história, o que você achou que era realmente? O preconceito estava enraizado nas pessoas que se relacionaram com você? Ou era simplesmente uma falta de informação do que era a tua fé, a tua religião, uma coisa assim? É muito legal, Ulisses, estar ali junto com eles, porque assim, eu acho que tem o pré-conceito e tem o preconceito. Vou dividir isso. O preconceito é o conceito prévio. Eu acho que a bruxaria é. Então, uma delas até falou assim, eu sei que bruxaria não é do mal. Bruxaria é o culto à florzinha, é o culto à árvore. Você fala, não, né? Mas tá bom, é menos mal. É melhor culpar a florzinha à árvore do que falar outras besteiras. Mas tá bom, tá mais perto, né? Esse é o pré-conceito, é um conhecimento prévio. Eu sei alguma coisa que me contaram, mas eu nunca tive contato. Isso estava presente ali também. Mas o preconceito também pode ser: a bruxaria é do mal, faz coisas ruins, eu não quero isso aqui dentro, que é o que você aprende na igreja. Esse também é um tipo de pré-conceito. E tudo bem, quando você senta com as pessoas que têm esse conhecimento prévio, geralmente essas pessoas elas estão dispostas a ouvir a versão de quem vive aquilo. Eu quero que meu pré-conceito deixe de ser prévio e que meu conceito se torne real, se torne presente. Eu quero tomar posse desse conhecimento. Isso é legal, quando as pessoas estão dispostas a conversar. O problema é quando o preconceito, aí já no outro sentido, não um pré-conceito, um preconceito de oprimir de fato, eu tenho noção do que é, eu sei que aquilo pode ser entendido como o oposto de mim e eu quero te prejudicar. Né? Aí eu acho que tem a maldade. E eu vi as duas coisas lá. Né? Só que eu acho que essa segunda de eu não quero porque é diferente da minha religião e eu não quero isso sendo falado aqui dentro, eu acho que não dimensionou o tamanho daquilo. A pessoa que fez isso, ela não dimensionou o tamanho desse problema. Eu não estava, como eu disse, eu não estava lá para pregar a religião. Eu só estava para falar, a gente não é do mal. Eu não quero que você fale que você não é do mal. Porque na minha igreja fala que você é. Mas eu não estou aqui para ir contra a sua igreja. Eu estou aqui para falar do meu ponto de vista. Eu que vivencio isso. Da mesma forma que eu não vou na sua igreja, eu não vou falar aqui sobre como é a sua igreja. Você vive nela, eu não. Né? Eu vivo com as informações que você me traz. Deixa eu trazer um pouco das minhas informações para você também. Né? A ideia era fazer essa troca. Mas no momento que foi impedido e que foi posto de forma autoritária, aqui você não fala sobre isso, falei, caramba, olha, numa escola não pode ter informação. E foi aí que foi o preconceito. Aí que eu entendi que barrou. E foi uma pessoa, não foi um coletivo, foi uma pessoa que fez. E a hora que sentou todo mundo, essa pessoa baixou, né? A gente até conversou no grupo aquele dia, diante da Secretaria da Educação ali, ela baixou e falou, que interessante, eu quero ouvir sim, né? E aí ficou super interessante, ficou super divertido.
E aí todo mundo conseguiu conversar, perguntar, tirar dúvidas. Ela pediu desculpa, eu pedi desculpa, inclusive, porque eu fui para bater. Falei para ela, eu tô cansado. Eu tô cansado desse tipo de coisa. São 28 anos de bruxaria. Quantas vezes você acha que aconteceu isso comigo? Só que naquele momento estava batendo onde o meu filho está. Enquanto bate em mim, ok, eu aguento, eu sei até onde eu aguento. Mas a hora que bate onde o meu filho está, eu não vou gostar. Eu não vou aceitar. Né? E no momento que ela entendeu que a dor já estava... É um negócio que está sendo herdado, é um preconceito que vai ser herdado pelo meu filho, eu vou fazer o possível para deixar uma bruxaria um pouco mais aceitável pelo mundo, para que meu filho, se ele seguir esse caminho, não sofra esse preconceito. Era isso que eu queria fazer, pelo menos um pouquinho da minha parte. E ali, pelo menos, todo mundo conversou, todo mundo aceitou. A diretora falou, eu quero te chamar para conversar com as professoras no ano que vem. Eu duvido. Né? Se ela chamar, eu volto aqui para a terceira parte para contar como foi. Mas eu duvido. Mas pelo menos reinou a paz naquela reunião. Né? Ninguém foi com tocha. Né? Eu não tirei o boneco de voodoo da mochila. Então, tudo bem. Não teve nenhuma forquilha, nem nada do gênero. Não. Paulo, a minha antes da sua pergunta, desculpa te interromper, sendo chato que corta todo mundo. Eu queria que você fizesse um contexto legal. Eu acharia que é interessante você contextualizar legalmente a questão do preconceito na nossa legislação. A gente está inserido num país, numa república, que tem leis. Independente... Até onde você saiba, sim. Né? Até onde você saiba, sim. Né? Uma coisa que, antes de entrar nessa questão do preconceito e da liberdade religiosa, né, a gente tem que dar mais um passo atrás e entender uma coisa que muita gente se encontra alienada hoje em dia. O Brasil, ele é uma república, ele é uma democracia. República e democracia não são a mesma coisa, mas a gente se baseia numa ideia de liberdade, uma liberdade baseada na lei. Por quê? Porque outrora a gente vivia sobre a égide de um rei, de um monarca, de um imperador, de alguém do qual você era propriedade, você era uma propriedade dele. Você não podia sair da sua cidade sem autorização do seu rei. Você não podia fazer nada sem autorização do seu rei. Você era vinculado desde o seu nascimento àquele rei. E quando aquele rei morria, você passava a ser vinculado, assim como uma propriedade passa de alguém para o seu herdeiro, você passava para aquele rei. No momento no qual a gente começa a ter as chamadas revoluções burguesas, né, as primeiras revoluções liberais, a gente vai encontrar na própria Inglaterra ainda a Revolução Gloriosa, a gente vai ter o período do protetorado de Oliver Cromwell, né, mas principalmente a gente vai ter a Revolução Norte-Americana e posteriormente a Revolução Francesa. Você elimina a figura desse rei, só que você precisa de uma outra coisa para sustentar esse contrato social. E aí você passa a ter a lei como soberana, a lei que, em tese, emana do povo, e todo mundo é vinculado e limitado por esta lei. Então, não existe liberdade plena, como muita gente balbucia pelas internets, pelos WhatsApps da vida. Né? E mesmo dentro do cenário esotérico, a gente inclusive tem um vídeo falando sobre liberdade, a gente percebe que, enquanto ser manifesto, nós não temos liberdade plena. Nós, na verdade, somos limitados por uma série de outras coisas, né? Como, por exemplo, ninguém aqui sai voando, ninguém aqui dispara laser pelos olhos, ninguém aqui respira debaixo d'água, né? Ninguém aqui consegue se teletransportar para o lado do Robson, que está lá no Japão, e o Robson não consegue se teletransportar para o nosso lado. Por quê? Porque nós somos limitados constantemente pelo meio no qual nós nos encontramos. E viver em sociedade é da mesma forma, nós somos limitados pela sociedade, nós somos limitados pela lei. Existe um princípio que estabelece, que é o princípio da legalidade, e ele tem uma dupla função. Ele estabelece que o princípio da legalidade para o indivíduo, ou seja, nós, né, nós somos livres para fazer tudo aquilo que a lei diz, que a lei não proíbe. Ou seja, a lei ela tem caráter negativo para a gente.
ela vai dizer, a gente não pode fazer tal coisa, a gente não pode fazer tal coisa, e assim nós teremos a nossa liberdade social limitada em função dessa lei. É diferente do Estado. O princípio da legalidade para o Estado, ele tem um caráter diferente, porque ele vai apontar para o Estado aquilo que o Estado deve fazer. O Estado é inerte por natureza e ele só pode fazer aquilo que a lei determina que ele faça. Hoje em dia, não só hoje em dia, mas já tem um bom tempo que as pessoas falam assim, o ministro tal, o juiz tal mandou prender, mandou... Juiz não manda nada. Ele é estimulado por alguém do povo, pelo Ministério Público, por uma Defensoria Pública, pelo procurador do Estado, do município, da União. Ele é sempre estimulado e ele diz o que a lei se aplica em cada caso. E aí as pessoas fazem. O judiciário, ele é inerte por natureza e todo o Estado ele é inerte por natureza. Ele só age naquilo que a lei diz que é para fazer. Na nossa Constituição, nós temos uma série de direitos que são garantidos, e um deles é o direito à crença, à liberdade religiosa. O direito à liberdade religiosa, ele vai estabelecer aquilo que você vai pregar em relação à sua prática religiosa, mas para você. Não é para o Estado, por isso que o Estado é laico. Só que nós, como somos seres sociais, nós estamos no Estado, não necessariamente como o Rodrigo, que é funcionário público, mas nós estamos no Estado porque o Estado é muito mais do que aquilo que as pessoas acham que é o Estado. Nós somos parte do Estado porque o Estado surge a partir da nossa vontade, do nosso contrato social, que estabelece uma Constituição para que ele assim funcione. Ao determinar isso, nós nos confundimos a nossa crença com a crença do Estado. Mas nós devemos entender que aquilo que eu acredito que é bom para mim deve ser praticado por mim. E o Estado não deve me limitar desde que aquilo que eu acredite não prejudique outrem. Porque um ditado que todo mundo fala, ou pelo menos aprendeu quando era pequenininho, é: o seu direito termina quando o outro começa, o direito do outro termina quando o seu começa. É uma ideia como, fazendo um paralelo dentro do Telemann, né, aproveitando que nós temos a Bárbara aqui com a gente, né, cada estrela vai ter a sua órbita, e uma estrela não interfere na estrela do outro. Essa é a ideia de um Estado democrático de direito, onde a lei é soberana e todos os indivíduos devem se encaixar desta forma. Então, assim, aquilo que o Paulo acredita deve ser assegurado nas minhas práticas, desde que não interfira na prática do outro. No momento no qual eu começo a querer interferir na prática do outro, com base naquilo que eu acredito, eu estou violando o direito de outrem. Eu não posso estabelecer dentro do Estado uma determinada forma para ele pregar algo que a minha religião estabeleça, porque o Estado e religião são separados. Durante muito tempo não foi assim. Durante muito tempo no Brasil, a Igreja Católica preponderava. Então, aquilo que a Igreja dizia, o Estado ratificava. Muitas decisões a gente já teve na história do Brasil que o Estado tomava determinadas decisões, mas a Igreja tinha que validar. A gente já teve muito problema no Brasil em função disso. Graças a Deus, né, religiosamente falando, ou graças à forma republicana e democrática na qual nós vivemos, isso, em tese, não existe mais. Porque uma coisa que a gente deve entender sempre é que, na prática, a teoria é outra. As pessoas sempre tentam colocar as suas crenças como válidas. Resgatando um pouco do que o André disse e complementando aquilo que o André disse a respeito de preconceito, o preconceito ele surge muitas das vezes também pelo desconhecimento e uma redução a um padrão conhecido de uma coisa extremamente complexa. As pessoas, esse preconceito ele pode ter um caráter negativo, como acontece muitas das vezes, infelizmente, em relação a pessoas que têm a pele escura, a pele preta, e até mesmo quando você exalta determinadas coisas, quando você vai falar que um japonês, ele por si é inteligente. Isso também é um preconceito, porque você está reduzindo um grupo a uma única característica que, não é verdadeira e, não pode ser estendida a todas as outras pessoas. Então, quando você traz isso para a religião, fica ainda pior ainda. Por quê? Porque quando o preconceito é seu,
eu não vou dizer que ele é aceitável, porque nenhum preconceito é aceitável. Ele deve ser tratado de maneira incisiva para que aquela pessoa aprenda sobre aquilo que ela tem preconceito e seja tratada, aí é a opinião minha, não de maneira punitiva em relação àquela pessoa, para não evitar a ideia de uma vitimização daquela pessoa, mas um acolhimento daquela pessoa e um esclarecimento como o André tentou fazer. Provavelmente, aí a minha pergunta posteriormente vai ser a respeito disso, em relação ao que ele acha a respeito do comportamento da diretora verdadeiramente, não apenas aquilo que ela falou na reunião, sobre uma pressão em relação às outras pessoas, mas é importante que a pessoa seja acolhida e ela não se sinta vítima, na minha opinião, porque assim ela vai se desfazer das suas amarras e terá a possibilidade de aprender. Muitas das vezes esse preconceito ele é passado para a gente por uma geração, por alguma pessoa, alguma figura de referência que é tão ignorante quanto nós somos, ou às vezes como uma ferramenta de manipulação. Antes da gente começar a gravação, o Rodrigo trouxe uma questão do cristianismo. Você pode falar da sua frase de novo, Rodrigo, por favor? A natureza da religião cristã, teve até um vídeo aqui no Mayhem que um pesquisador estava explicando a origem da religião cristã. E aí inclui católicos, ortodoxos, neopentecostais, todas as denominações. A natureza é a chamada natureza messiânica. E o motivo de Roma perseguir a religião cristã no início foi porque Roma sempre foi o Paulo pode me corrigir, sempre foi aberta a várias religiões, e por que perseguiu os cristãos? Porque eles entravam em templos, eles destruíam, eles perseguiam, eles combatiam e eles estavam criando tumulto. Eles assumem o poder e eles começam a perseguir todas as outras religiões, inclusive as próprias religiões cristãs. Então, essa é a natureza deles. Essa é a natureza. Eu vou pedir a licença para discordar um pouco da sua frase, em função do quê? Porque existe uma coisa, como eu falei, na prática a teoria é outra. Né? Porque o indivíduo que se intitula cristão, não necessariamente ele é cristão. Né? Por quê? Porque ele apenas diz acreditar naquilo, mas ele não necessariamente pratica aquilo que a sua fé o apregoa. Eu vou citar aqui, eu tomei licença, eu peguei meu caderno de anotações para uma aula que eu dei, estudo que eu dei no Pedra de Afiar. Primeiro eu vou citar uma passagem em Levítico 19, 33, 34. Essa passagem ela é mais referenciada ao povo judeu, mas apenas para contextualizar o pensamento pré-cristão. Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestarei. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Eu sou Iavé, vosso Deus. Ou seja, já existia dentro, e existe dentro da dogmática judaica, que você não vai molestar o estrangeiro, independente da fé dele. Posteriormente, a gente vai encontrar já no chamado Novo Testamento, Paulo, ele tanto na Epístola de Gálatas quanto aos Colossenses, né, em Gálatas 3:28 e Colossenses 3:11, ele repete a mesma passagem, que ele diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós são um só em Cristo Jesus. Ou seja, todos fazem parte de Deus. Você não deve molestá-lo, porque ele é, per si, uma manifestação da divindade. É claro que essas passagens tendem a ficar escondidinhas durante a pregação de alguns pastores, de alguns padres, de alguns rabinos, de alguns
doutores da lei, utilizando um linguajar cristão. Mas ali está dizendo que não é para ter preconceito. E aí vem a minha pergunta ao André. O que você acha como você acha que a diretora acolheu essa situação no momento no qual a fé dela, que para ela provavelmente era muito forte, a coisa mais importante que existe na vida dela, porque é como ela tenta pautar a sua própria vida, foi contestada em tese pela sua bruxaria dentro da repercussão que aconteceu? Sabe que é até estranho quando você fala a fé dela foi contestada pela sua bruxaria? Mesmo sendo bruxo, me soa agressivo falar dessa forma. Eu gostaria que fosse que a fé dela fosse contestada pela sua. Sabe? É só uma questão de palavras, mas não, assim, parece que... Sim, mas eu estou falando o seguinte, dentro da cabeça delas, eu entendi. Será que não foi isso que aconteceu? Porque será que ela pensou que foi questão do Estado ou foi, vamos botar entre aspas, a obra do diabo que fez com que as pessoas seguissem isso? Eu não acho que houve uma compreensão real. Eu acho que não houve uma aceitação. Eu acho que foi uma obra eu acho que tem essa resistência. Talvez. Olha que eu gosto de falar que a humanização, por ter estudado humanização antes de ter estudado, inclusive, psicologia, eu penso que a humanização é um caminho muito interessante para acessar pessoas. Se ela tivesse conhecido o André antes de ter conhecido o bruxo André, talvez a conversa teria sido muito diferente. Talvez se ela entendesse que eu sou pai, que eu gosto de filme, que eu gosto de, no final de semana, jogar videogame, sei lá, conversar com vocês aqui. Meu futebol de fim de semana é conversar com vocês. Se ela soubesse que eu tenho o lado humano, que eu gosto de pizza, que eu gosto de, sabe, de sair com a minha esposa, talvez ela visse o lado humano antes de ver o lado religioso. E aí eu conseguiria acessá-la de uma forma mais humana. Eu conseguiria, talvez, encontrar um movimento empático. Mas eu não acho que houve essa empatia ali. Eu acho que houve um movimento mecânico de aceitação porque não tinha outra saída. Desculpa te interromper, porque tem uma fila gigantesca aqui, e eu queria só fazer uma pergunta. Essa escola é pública ou privada? É pública. Tá. O diretor, seja ele de uma escola pública do Estado ou do município, ele é um cargo de confiança do governador ou do prefeito. Uhum. Ele está ali naquele cargo representando, no meu caso, o governador. Isso eu escuto o tempo todo. Então, eu não posso falar qualquer coisa quando estou lá, entendeu? Eu não posso agir de qualquer forma. Eu estou representando o governador, eu estou representando o papel do Estado. Então, ela tinha a obrigação de agir da forma correta. Quando você provocou, então o Estado vai colocar ela agindo da forma correta. Eu não esperava no momento da reunião, eu não esperava afronta, eu não esperava embate, nada disso. Eu achei que seria uma acolhida, né? Mas falando do pessoal, eu acho muito difícil mudar, né? Porque como eu disse, foi 1h30, 1h40 conversando ali. Isso não muda nada na fé de ninguém, né? A gente vê isso muito mais em outros lugares. Uma reunião ali, uma conversa não vai afetar em nada. Principalmente porque depois eu vou para casa, não vou encontrar ela nunca mais. Ela vai voltar à noite para o grupo dela, que vai reforçar o comportamento dela. E se ela falar o que aconteceu, nossa, vão rezar muito por mim, né? Então, assim, vai existir esse movimento. Ela vai ser reforçada, ela vai ser acolhida pelo grupo dela e tudo bem. Mas, assim, o meu papel ali não era, como eu disse, eu não esperava coisa diferente. Eu só esperava a oportunidade de falar: nós não somos o que vocês dizem que nós somos. Era só isso. Se eu tivesse 5 minutos naquela reunião para falar, ó, a gente é legal, beijo, fui, e saísse de cena, não teria rolado tudo aquilo.
não teria rolado o circo que rolou. Mas eu gostei do circo. Foi uma oportunidade muito bacana. Cara, a gente tá na segunda live no Mayhem, um canal que tem visualização pra caramba, para falar de preconceito. Era para chegar em 9 professoras, 12 professoras, não sei. Enquanto segunda live aqui, teve live na Conexão Pagã 2 vezes também, né? Em quantas pessoas isso chegou? Então, assim, falar sobre isso lá, falar sobre isso aqui, falar sobre isso no grupo de amigos, no grupo da família, né? Família é meio difícil, né? Mas, assim, é importante a gente fazer. É importante a informação estar disponível. Né? Às vezes as pessoas perguntam como que eu falo sobre bruxaria para os meus pais. Compra as brumas de Avalon e deixa em cima da mesa. Deixa no banheiro. Seu pai vai frequentar o banheiro. Uma vez por dia ele vai lá. E ele vai ver que tem alguma coisa ali. Aproximações sucessivas. Deixa a informação à disposição. Não chega em casa com um bafomé desse tamanho, um quernuno maior e bota em cima da estante e fala, agora é isso. Né? Você vai arrumar uma baita de uma briga. Aproximações sucessivas. Né? Eu estou nisso há 28 anos com a minha mãe. Aproximações sucessivas, paciência. Né? A gente precisa ir devagarinho. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas pelo menos, por exemplo, com a minha mãe não tem mais briga. Porque eu saí da casa dela já faz 15 anos. Mas assim, com a minha mãe não tem mais briga. Né? Mas aceita, pelo menos a aceitação. Né? A gente precisa fazer isso devagarinho. Eu acho que a educação é uma parte importante. E parte dessa educação é não ser uma afronta, não ser o inimigo. Né? A gente pode sentar todo mundo na mesma mesa, conversar sobre isso. A Helene falando, aceita, mãe. Né? É bem isso. Então, assim, a gente não tem que ver... Eu não posso ver minha mãe e meu pai como inimigo por pensarem diferentes. Né? Assim também eu não vi a diretora como... Ela pensa diferente. Eu não quero que ela se prejudique. Eu não dei o nome dela em lugar nenhum, infelizmente. Lá na reunião ficou explícito. Mas eu não falei o nome dela em lugar nenhum. Eu não quero que ela se prejudique. Eu só não quero que coisas desse tipo, não só comigo, com o pessoal do candomblé, da Umbanda, né? E lá na escola também tinha o caso, esse coordenador pedagógico era candomblecista. A diretora também, né, tratava ele de forma diferente por ele ser do candomblé. Quando ele ia com guia, ela quase não falava com ele. Então isso tinha outras camadas também. Mas se der para diminuir, isso já é legal. Se der para entender que é uma pessoa que está vestindo aquela roupa, já é legal pra caramba. Né? Talvez eu não veja isso acontecendo, mas espero que meu filho comece a experimentar isso em algum momento e que outras pessoas, meu neto, já não sofra tanto com isso. Vanessa? Não, pode seguir ali com a Bárbara, com as perguntas. Bárbara. Desculpa trocar. Então, né, eu concordo com o que o André falou. Eu não vou fazer uma pergunta, vou fazer um comentário. Eu concordo com o que o André falou de que o filtro pessoal, ele é muito importante, né? Tanto em relação às pessoas que estão na nossa realidade imediata, quanto na internet. Um exemplo muito claro disso, pessoal, né? É que exatamente eu tive a sorte de nascer numa família que é muito liberal nesse sentido, de que as pessoas respeitam muito as individualidades umas das outras. Então, assim, na minha família não tem problema que uma é lésbica, a outra é ocultista, então, tipo, tá todo mundo de boa. E eu acho que quando as pessoas te conhecem primeiro e sabem o que você faz da sua vida religiosa depois, esse processo ele é realmente mais suave. Inclusive, na própria comunidade, na própria internet, quando eu escolho me portar de uma maneira muito mais séria, e na qual, por exemplo, a minha própria imagem vem depois do meu discurso, eu também causo essa recepção de uma forma muito diferente, porque existe uma percepção muito preconceituosa da própria Babylon e de Telemann, que muitas vezes é derrubada quando as pessoas me conhecem. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 10 mensagens que eu já recebi, principalmente de mulheres dizendo, nunca tinha enxergado o Telemann dessa maneira até te conhecer. Então, realmente, o filtro pessoal, ele é muito importante. E eu acredito que a gente vai construir as coisas de uma maneira diferenciada a partir da nossa existência no mundo, né? Então, apesar de ser uma perspectiva muito individualista, a gente está num momento histórico
tão fragmentado e que a gente vai precisar reconstruir comunidades. Então, começa, de fato, no trabalho de formiguinha de cada indivíduo para construir grandes formigueiras, né? Mas, para além disso, comentando um pouco do que foi dito, eu acho que um dos grandes problemas em relação à laicidade não ser possível na nossa realidade material, só no discurso, né? É que exatamente a religião sempre foi utilizada como política. Não existe separação entre religião e política. É um discurso extremamente, não só falacioso, mas de fato maldoso, esse discurso fake cristão de que existe uma diferença entre religião e política. Nunca existiu. A própria Constituição da Bíblia foi escolha política, né? Os livros que ficaram de fora são os mais interessantes. Por quê? Né? Então, o cristianismo em si, não só o cristianismo, o próprio povo judeu, né? Tem lá coisas muito bonitinhas na Bíblia, mas tem outras horrorosas. E os judeus sistematicamente demonizaram os povos que eram inimigos políticos deles. E aí a gente carrega essa herança maldita até hoje. Então, é complicado tudo isso, né? Aí a gente para pensar, quando a gente sai do âmbito da bruxaria, que ainda é muito pequeno no Brasil, né? A gente está num nicho minúsculo dentro da espiritualidade, quando se fala de Telemann é mais minúsculo ainda, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, as religiões de matriz afro, eu estou em Salvador, cara, eu sou soteropolitana. A gente entra numa outra seara, e aí a gente vê uma religião que é praticada por uma parte gigantesca da população e que é extremamente criminalizada. E aí eu estava vendo, essa semana, inclusive, um conteúdo no YouTube falando sobre os artefatos religiosos de Candomblé e Umbanda que estão presos até hoje no Museu da Polícia Civil. Eu acho que é do Rio de Janeiro. Então, a gente tem batidas históricas que aconteceram um século atrás, que apreenderam estes artefatos como sendo crime de sortilégio e feitiçaria, e que estão lá ainda um século e pouco depois, apreendidos, e as pessoas não conseguem resgatar estes artefatos que estão sendo tratados como coisa de museu. Só para complementar, Bárbara, desculpa te cortar, mas tem um documentário chamado Nosso Sagrado, que fala exatamente sobre essa história, que veio à tona recentemente. Se chama Nosso Sagrado. Não conheço, eu soube dessa história tipo, esses dias, provavelmente uma repercussão desse documentário. E as religiões de matriz afro só deixaram de ser crime no Brasil em 1942, não tem nem 100 anos. E mesmo assim, mais ou menos, porque se você se você levar em consideração, só fazendo um adendo, que, por exemplo, a gente tem até hoje, né, crimes que foram criados pensando em religiões de matriz afro, como o crime de curandeirismo. Exato. Que muito pai de santo, muita mãe de santa foi presa por conta disso. E, abrindo parênteses, quantos médiums de mesa branca, vamos botar entre aspas, foram presos em relação a isso? Nenhum. Exatamente. Então, assim, a gente tem dois problemas muito claros aqui. O primeiro é que a religião é um processo político historicamente, e isso acarreta uma série de coisas. Então, eu acho que é um grande erro da comunidade ocultista, bruxa, macumbeira, não agir da mesma forma. Então, eu acho que se fala muito pouco de política no nosso meio, que é preciso a gente se armar politicamente mesmo. A segunda... gente, eu sou do Novo Aeon, tá? Aeon da Guerra, então é assim, minha abordagem é um pouco diferente. E a segunda é que a gente vive um momento extremamente complicado, porque no Brasil nunca houve uma desconstrução do fascismo. Nunca houve. A gente sempre teve anistia, ninguém nunca foi julgado e preso, e o fascismo come o Brasil em grandes bocadas há muito tempo. Né? Então, a gente tem essa coisa entranhada vergonhosamente na nossa história. A gente tem um integralismo que se transforma nesse bolsonarismo, que isso é nazifascismo, e quem acha que não é tem que estudar. E isso se reflete
nessa prática da mediocridade que a gente tem no nosso país hoje, em que as pessoas abrem a boca para dizer que são liberais e não conseguem respeitar minimamente a individualidade do outro. Então, que espécie de liberal é você? Né? Então, assim, isso é muito problemático realmente. Então, eu acredito sim que a gente tem que existir no mundo dessa forma sedutora, em que a gente traz as pessoas como nossas aliadas dentro do possível, mas que ao mesmo tempo, em paralelo, a gente também tem que começar a perceber que a gente está em guerra cultural, porque a gente está. Então, enquanto eles estão propagando ódio de uma maneira extremamente eficiente, nós estamos comendo poeira, tentando combater isso. Sabe a florzinha na arma? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus mesmo. Sabe o que eu acho legal, Bárbara? O choque. Quando a gente consegue trazer o lado humano, mostrar que a gente é uma coisa e mostrar que a gente pode ser a antítese daquilo de uma forma harmônica. Eu posso ser palhaço de hospital e praticante de bruxaria. Eu posso ser psicólogo e pagão. Eu posso ter uma bandeira do Brasil aqui para reforçar que o Brasil não é isso que o bolsonarismo fez. Né? É legal você mostrar aquilo que você é de uma forma amorosa e se armar belicamente para mostrar que a gente também não é trouxa. Né? Exatamente. Porque as coisas elas não se anulam. O fato de eu ser pacífico não significa que eu sou um idiota. Se você se arma contra mim, eu me armo contra você. Né? É uma coisa boba, né? Tipo, ó, eu vou rezar para você, tudo bem, eu vou pôr você na caixa de espelho. Pode rezar para mim, né? A gente reza como sabe, um para o outro e continua, né? O importante é que a gente saiba, que a gente não pare, que a gente continue caminhando, né? Eu acho utópico a gente falar que um dia a gente vai sentar na mesa todo mundo em paz. Não acho que vai. Mas que pelo menos a gente se tolere, que a gente fique na mesma mesa, que a gente não envenene a isso, comida a gente não precisa se amar nem conviver amistosamente, nesse sentido de interagir. O que a gente precisa é de respeito, e que, tipo, se você não gosta, é problema seu, fique na sua, calado, e me permita existir e pronto. É só isso. E não abra sua boca para proferir ideias absurdas, né? Guarde suas crenças para você. Assim como eu não abro minha boca para apontar um dedo para um indivíduo e atacá-lo assim gratuitamente, porque ele segue a Bíblia, mesmo que eu acho que a Bíblia está muito errada. Eu não faço isso. É um movimento difícil, né? Eu acho que eu contei na outra live. Meu filho gosta de ir em igreja. Hoje ele está com 5 anos. A gente passa em frente a uma igreja, a gente passa em frente à igreja evangélica e ele pergunta: essa é a que grita? Né? Aí a Thaís fala: essa é a que grita. Então nessa eu não quero entrar. A gente passa em frente à igreja católica, ele pergunta: é a que tem as fotos legais? Né? A gente fala: é. E aí a gente entra com ele na igreja católica para ele ver a imagem, para ele ver os vitrais, tá? Ele acha aquilo muito, ele acha bonito que é alta, né? A gente leva E ele. é bonito mesmo, É bonito, né? é bonito. Mas eu não falo para ele aqui a casa, né? Quando crescer queima, né? Não é isso que eu falo para ele, né? É legal, você viu? Agora vamos embora, né? Senão daqui a pouco sou expulso, vamos embora. Mas eu deixo ele entrar, deixo ele conhecer, né? A Thaís é de família cristã. A Thaís é umbandista, né? Ela tem no congá dela a imagem de Jesus. E ela fala: esse daqui é o Papai do Céu. Eu não vou falar para ele: não é. Só que quando ele vai no meu altar, ele pergunta quem é a imagem de Quernonas, ele fala: quem é esse? Eu falo: é o Papai da Terra. Então ele tem a noção que existem as duas coisas. Quando ele crescer, ele decide. Exatamente. É isso. É o que minha mãe fez comigo, né? Quando eu era criança, eu também gostava muito de ir para a igreja.
E meu nome é Bárbara, né? Tinha a igreja de Santa Bárbara, que é perto da minha casa, inclusive, e eu amava ir para a igreja de Santa Bárbara. Quando tem o 4 de dezembro, que é Santa Bárbara e Ançã, eu amava, ia para a procissão toda de vermelho, comer caruru de Ançã, na casa da melhor amiga da minha mãe, que sempre faz caruru de promessa. Então, a gente tem essa vivência sincrética muito forte, e aí, como eu disse, reforço, né? Eu tive a sorte de ser filha da minha mãe, não é à toa que minha lua está cravada no ascendente. Ela me levou para a igreja, mas quando, com 11 anos, eu pedi, mãe, compra a revista Wicca, ela comprou. Então, ela me deu essa vivência, então eu sei o valor que isso tem, porque eu tive isso. E eu vejo o sofrimento de quem não tem isso, né? E por que é tão difícil, né? Ela continua me amando, eu continuo amando ela continua fazendo as orações católicas pedindo por mim, e eu faço minhas orações a Babylon pedindo por ela, e tá tudo certo, no fim das contas, né? E a gente pode coexistir dessa forma, na qual um não tenta converter o outro, né? É uma das coisas que eu mais gosto em Telema, que Telema diz claramente, não convertas, né? Então a gente faz a promulgação da lei, mas a gente não tenta converter ninguém. E eu acho isso extremamente valoroso e que o caminho é por aí. Você falou do cristianismo, eu fui pegar. Eu tenho duas coisas que eu trago às vezes para as minhas práticas de bruxaria, que são cristãs. Eu ganhei um terço de uma paciente minha, alguns anos atrás. Uma senhorinha, muito senhorinha. Eu atendi ela em casa. As novenas eram celebradas na casa dela. Ela tinha uma Nossa Senhora quase da minha altura. E de tempos em tempos, a Nossa Senhora da novena passava pela casa dela, o grupo se reunia. Eu chegava na casa dela, ela estava assistindo TV, como que é? Os canais católicos lá, o padre do chapelão, que não sei o quê, ela assistia a missa. Eu chegava e o assunto era muito isso, para onde ela visitava tal. E uma vez ela viu, ela ficou olhando para minha tatuagem, ela perguntou o que era. E eu falei. E aí o lance da humanização. Ela, nossa, mas isso que você faz é bruxaria? Eu falei, é. Ela, isso é do mal? Eu falei, não. Aí eu contei para ela o que era. E aí, no final, quando ela estava entrando no processo de alta, quando eu tava, ela foi, pegou uma caixinha e ela me deu esse terço que tem os 3 reis magos, né? Aí ela falou assim, como você é praticante de bruxaria, eu quis te dar alguma coisa com mago, né? Ela adaptou na cabeça dela, né? O cristianismo dela, tentando respeitar a minha crença. Nunca que eu ia falar, eu não quero essa porcaria. Tanto que está comigo até hoje, fica aqui do meu lado, meu altar é aqui, está aqui do meu lado. É a coisa mais importante da vida dela, o cristianismo, onde ela dedicou aquilo para mim e falou, eu quero que você coloque isso, meu filho estava nascendo, né? Faz 5 anos. Ela falou, coloca perto do berço dele para proteger. É a coisa mais importante da vida dela que ela está dedicando para minha família. Nunca que isso é uma maldição, né? Então, assim, receber isso dessa forma, com essa carga de energia, com esse respeito, com esse carinho e com a preocupação de não ferir a minha crença, mesmo que seja de alguma forma impondo a religião dela, eu entendo que existe a limitação, né, de compreender o que é o meu mundo. E tudo bem, mas dentro da limitação dela, ela deu o mais importante para mim. Isso é do caramba. E quando eu era pequeno, tem uma outra coisa que eu estava procurando, mas eu não sei se está aqui. Eu tenho um medalhão desse tamanho de São Bento. A primeira vez que eu vi um fantasma, que eu vi um espírito, a minha mãe comprou um medalhão de São Bento para espantar os fantasmas, não sei o quê. E ela me deu, eu tenho até hoje. Eu tinha, acho que, sei lá, 10, 11 anos. E aquilo eu carrego e eu coloco. Sempre que tem alguma coisa relacionada ao meu pai ou à minha mãe no altar, o medalhão representa a minha mãe, né? É o medalhão de São Bento no meio de um ritual de bruxaria. O pau tá comendo e São Bento tá ali no meio, né? Mas é um elemento cristão que para mim tem uma importância monumental. O carinho da minha mãe por mim, a proteção dela por mim, né? Então, assim, essas coisas eu não freio, né? Se eu entendo que tem o respeito, é bem-vindo. Uma vez puxaram
Uma vez puxaram um ponto de Umbanda para tocar no tambor. Vambora. Né? Se aquilo vai contribuir de alguma forma, vambora. Né? Deixa vir. Né? E vamos conduzindo da maneira que dá. Filtra. Uma vez eu aprendi com o Alexander Cabot, que já passou aqui no meio. Se aquilo ajuda, se aquilo é um degrau para construir a sua história, sobe. Né? É uma ferramenta que vai construir o seu caminho. Não significa que você vai parar ali. O seu muro vai continuar sendo construído, o seu caminho vai continuar sendo trilhado. Mas se é alguma coisa que acrescenta, sobe. Se é um conhecimento a mais, absorve. Né? Filtrar talvez seja preconceito também, seja se limitar a conhecer a crença alheia. Né? Então, pelo menos eu tenho feito esse exercício de pensar dessa maneira. Lógico que não cheguei onde eu gostaria de chegar, eu nem sei onde eu gostaria de chegar, então às vezes eu tropeço pra caramba. A gente já conversou em box, eu e a Bárbara, às vezes eu já dei um tropeção, né? Falei, pô, desculpa, eu não tinha pensado dessa forma, e ela me trouxe para pensar da forma dela, e é legal ver o ponto de vista. E eu acho que tentar bater no preconceito é isso, é em si, para de repente servir de modelo para os outros também. Não precisa ser só uma afronta, uma agressividade, mas talvez eu seja idealista demais. Mas eu sou dessas também, quando o povo fala, vou rezar minha filha, eu falo amém, que você tenha que Deus te abençoe seu dia, eu amei, quer um banho de cheiro, eu quero, vem comer caruru, vou. Eu sou dessas também. Engraçado pensando aqui nas falas de todos vocês, né? Quando a gente fala de preconceito religioso, principalmente no nosso contexto histórico, político e tudo mais, é inevitável a gente não falar, né? É inevitável esquecer o cristianismo de cena. E uma das coisas que eu gosto de fazer nesses assuntos é pensar como essas subjetividades são constituídas, né? E principalmente essas subjetividades religiosas que a gente está mencionando. Quando a gente pensa no próprio mito fundador do cristianismo, e aqui falando no mito fundador com uma narrativa central que dá sentido àquela estrutura religiosa, o próprio mito fundador cristão tem uma relação interessante com a realidade. Diferente de outras narrativas religiosas, ele reivindica uma verdade objetiva que se processa em fato. Então, quando a gente vê, por exemplo, para uma pessoa que é praticante de bruxaria, é muito fácil a gente aceitar o discurso do outro, porque ele vê o discurso do outro como uma narrativa possível de realidade, uma narrativa possível de mundo que o outro resolveu adotar e ele não. Perfeito, é muito simples essa pessoa conviver com outras pessoas. Mas quando a gente pensa na subjetividade cristã, ela está vendo o mito fundador da religião dela não como uma narrativa opcional. Ele enxerga esse mito como verdade factual. E aí fica difícil para todos os outros que pensam diferente conviver com esse tipo de pensamento. Porque esse pensamento é excludente de qualquer outra coisa que se coloque contra ou que pense diferente desse mito fundador que coloca como verdade factual o Deus que criou o mundo em 7 dias, o camarada, no caso do cristão, o camarada que morreu para dar a salvação e blá, 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 e blá, blá, blá. Todos os dogmas que são constituídos ali são constituídos em base, né, pensando numa verdade factual. Então, aquilo não é simbólico. E é uma das coisas que eu acho sintomática quando a gente pensa nessa abordagem do cristianismo. Como eles pensam tudo em termos de verdade, o que é que mais preocupa um cristão quando alguém se refere ao Deus dele? A pergunta, inclusive, que mais preocupa o cristão, até ele mesmo, em relação ao seu Deus é, peraí, o meu Deus existe ou não existe? Ele está preocupado com a factualidade do seu Deus, ele quer saber se esse Deus existe. Isso incomoda, inclusive, a sua própria subjetividade, ainda que ele não perceba isso. Mas o que é que a gente, enquanto ocultistas, aprende a desconstruir? O que é que um praticante de bruxaria, um praticante de Telemann, um adorador de Babylon, ou qualquer outro desses, qualquer pessoa que pratica uma religiosidade diferente dessas, traz para si? Ele passa a enxergar esses deuses e essas narrativas muito mais em sua dimensão simbólica, que inclusive é a dimensão talvez que seja mais saudável para se encarar a religião e os deuses. Ou seja, então, diante de um Deus, o que é que um ocultista pergunta? O que é que esse Deus significa? Ninguém está preocupado em provar se Babylon existiu factualmente. Claro que não existiu factualmente, é um símbolo. Como todo Deus é um símbolo. Então, diante desse raciocínio, o ocultista, ou o esotérico, o bruxo, seja lá o que for, ele enxerga os deuses na dimensão simbólica, e ele aprende com isso. Esse Deus é um símbolo de força. Adorando esse Deus, eu vou buscar as características de força para a minha vida. Aquele Deus é um símbolo de justiça, então eu vou adorar Xangô e vou buscar trazer a justiça de Xangô para a minha vida. Mas quando eu penso nesse Deus que é simbólico,
eu fico muito mais disposto a tolerar outros símbolos que possam existir pelo mundo. Cada um está adorando o símbolo para o qual ele está ali puxando, inclusive, magicamente, se faz isso quando você invoca, né? Você invoca uma entidade, você está invocando aqueles atributos para si. Mas aí a gente tem esse problema na sala, e aí a gente entra nessa questão política. Como eu vou conviver com uma religião que ela produz ideologias, e aí agora já estamos tratando também de um ponto que não se trata mais de uma consciência. Muitas vezes você vai encontrar fiéis que não estão agindo conscientemente. Ele não vai olhar humanamente para outra pessoa com tanta facilidade, porque ele já está sendo movido por outras razões. E tem até um conceito teológico que eu acho interessante, que é preocupação última, né? Ele está sendo levado pela sua preocupação última, por aquele símbolo que ele nem percebe que é símbolo, mas que ele tem ali como centro da existência dele. Esse Deus é o centro da existência e blá, 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 se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Olha a importância existencial que isso tem. Claro que isso vai dar problema quando ele for lidar com os outros seres dentro de uma sociedade que se quer saudável. E aí vem a necessidade que a gente mencionou várias vezes aqui, a necessidade de ter um pouco de belicosidade para romper essa bolha também, porque a gente não vai conseguir esses espaços políticos se a gente baixar a cabeça ou se a gente agir de maneira passiva diante desse discurso que, por natureza, já se coloca como opressor. Esse discurso não vai recuar, porque esse discurso crê piamente que ele é o dono da verdade, que todos os outros estão errados. Então, a gente precisa, antes de tudo, de uma reconstrução, e aí tem uma das coisas que eu acho interessantíssimas na filosofia do século XX, que é essa proposta que vem com o desenvolvimento dos estudos de hermenêutica, com essa ideia de que a linguagem toma uma outra dimensão na nossa vida, que é a ideia também que depois muita gente bebe ali naquela fonte de desconstruir certas interpretações. E um filósofo que eu tenho estudado bastante, que é o Caputo, tem uma coisa que ele fala que eu acho maravilhosa. A gente tem que, muitas vezes, lidar com essas relações de verdade de uma maneira diferente. A pós-modernidade nos exige que a gente lide com o mundo não em termos de verdadeiro ou falso, nessa dicotomia chata, cristã e imbecil. A gente tem que lidar com o mundo de uma maneira que a gente consiga agora produzir interpretações que sejam boas, em contraste com interpretações nocivas para todos que estão participando dentro dessa sociedade. Então, a busca por boas interpretações. E aí já vamos em encontro também a um dos conceitos básicos, quando a gente pensa em cristianismo, justamente reiterando o que eu disse, o que é que se mais pregou no Brasil nos últimos anos? A bendita da frase que é atribuída a Jesus, né, da verdade que vai te libertar. Eu conhecereis a verdade vos libertará. É mais um indício de como esse discurso está atrelado à ideia de verdade objetiva, de verdade factual, e de como essa ideia de verdade é nociva para todos nós. Uma ideia de verdade que, inclusive, filosoficamente, nós temos o começo da queda dela, quando Nietzsche chega e diz, olha, esse Deus aí está morto. Não o Deus metafísico. Nietzsche não queria saber se existia um Deus ou não, se existia um camarada sentado em algum lugar interdimensional ou não. Mas o que ele estava questionando é esse paradigma divino de absoluto, de verdade absoluta, esse paradigma já não nos serve mais. E como a humanidade é lenta, esse paradigma já rege toda a nossa sociedade. Todos nós já vivemos num discurso de pluralidade em relação ao que como o universo é constituído. Mas a base dessa pirâmide, o povão, ainda está profundamente impregnado da ideia de verdade absoluta. Enquanto a gente está buscando, vamos nos entender e vamos blá, 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 a gente está lidando com pessoas que nem sempre vão agir de maneira racional. E nem sempre essa mesa vai ser posta na paz e no amor. E aí eu reitero também a opinião de vocês. Eu não sou otimista quanto a isso. Nós estaremos lidando não com racionalidades, não com pessoas que vão ser capazes de exercer um juízo crítico e dizer, nossa, ali tem um ser humano, eu vou respeitá-lo. Não, nós estamos lidando com pessoas que estão sendo ligadas por discursos ideológicos, e esses discursos ideológicos, eles estão na base das práticas sociais que essas pessoas praticam, essas práticas que regem a existência dessa pessoa. Então, a gente está lidando com uma parada que envolve também um esforço de educação. Voltamos ao tema também das escolas, né? Embora a escola seja uma instituição, na verdade, muito da sacana, falida e devota desse sistema, ela está pensando em outra coisa, não educar pessoas. A gente é iludido com essa ideia de que a escola vai aqui para criar o cidadão da manhã, discurso de escola particular. Na prática, isso aí foi um servo desse sistema para produzir subjetividades necessárias para o capitalismo se manter e coisas à parte, enfim. Mas a gente está lidando com uma coisa que merece uma base educacional. Se a escola, como instituição, talvez nunca consiga fazer isso plenamente, nós, enquanto seres humanos, temos a tarefa de formiguinha de, pelo menos, cuidar dessa coisa dentro do nosso alcance, na nossa casa, nossos filhos, seja lá o que for. Então, a gente tem uma tarefa educacional, educar o camarada a entender, pelo menos, o beabá, não ser um analfabeto simbólico. Meu querido, todo Deus é um símbolo. Não vai ter bola de fogo caindo do céu, coisíssima nenhuma. Você vai usar esse símbolo para você construir a sua percepção de realidade. E dentro dessa sua percepção de realidade,
dentro dessa concepção de mundo, escolha aquela que pelo menos respeite a individualidade do outro, a liberdade do outro de escolher a que ele quer também. Que cada um consiga escolher o seu símbolo e que cada um consiga viver em paz com o seu símbolo, apesar do símbolo do outro. Então, é isso. E esse é um grande rapidinho, esse é o grande problema do fascismo, né? Como eu comentei, porque tudo isso é construído na emoção. Então a gente está aqui sendo muito racional, conversando, muito bacana, trocando uma ideia, mas essas pessoas elas estão numa frequência de automatismo, bem lunar, inclusive, em que elas não chegam na razão. Então, a gente está aqui tentando conversar com essas pessoas na razão, a gente não alcança elas. Esse é o grande desafio que a gente tem. Como que a gente vai alcançar as pessoas para sermos capazes de entrarmos nessa guerra cultural que está acontecendo? E a gente tem falhado miseravelmente, porque a gente tenta combater fanatismo com razão, e não é assim que funciona. E a gente tem que descobrir onde que a gente pode atuar, que lugar sutil é esse que a gente pode entrar para plantar a semente que vai implodir essa pessoa para que ela possa se reconstruir. E a gente está muito distante disso, infelizmente. Um comentário que eu queria fazer, assim, eu concordo com o que o Ivan comentou, mas como eu disse lá na minha frase de abertura, a questão da nossa autocrítica, que também é importante, que vai um pouco nesse sentido que a Bárbara colocou também, parar para pensar. No momento no qual, por exemplo, a gente utiliza a confusão, né, que é natural, de uma espécie de até um certo reducionismo entre a prática institucionalizada de algumas religiões, principalmente a católica, mas hoje em dia a gente vê isso muito dentro do movimento neopentecostal no Brasil, e a gente reduz isso a uma prática, vamos botar assim, entre muitas aspas, maléfica, né? Como se é tudo gado, é tudo. Será que isso também não é um preconceito nosso que afasta dentro dessa conversa? Porque, por exemplo, quando a gente vai pegar, a gente vai falar que, porque o cristão, eu citei lá no início 2 passagens, mas tem uma outra que qualquer manual de ética minimamente razoável vai falar, ao estudar o cristianismo, que existe uma separação entre a religião e o Estado, porque Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele faz uma separação clara. É claro que não necessariamente isso é pregado dentro da igreja, né? Porque existem interesses pessoais, mas nós que nos colocamos numa posição de racionalidade, será que também a gente não poderia perceber isso, que o cristianismo em base possui essa separatividade, que na verdade a separatividade que a não separatividade que a gente está tentando combater não é o problema da religião, mas das pessoas que a utilizam como ferramenta de manobra? E aí o nosso problema não seria, na verdade, transformar isso numa forma de combater a manipulação e não a religião em si? Porque quando a gente fala mal da religião do outro, da mesma forma que aconteceria que, se a gente vai falar mal da religião do André, se a gente vai falar mal da religião da Bárbara, do Ivan, do Robson, de qualquer um de nós não vamos nos sentir atacados naquilo que nos é minimamente essencial, fundamental para a nossa existência, porque é um conjunto de crenças que a gente tem. Mas quando a gente consegue afastar um pouco disso, será que a gente não consegue atingir de fato aquela pessoa? Citando a questão que o André trouxe, a Bárbara também trouxe, do humanismo em si, né? Existe uma história judaica bem antiga, acho que é do século XVI, eu acho, né? Que comenta que uma judia vai na casa do rabino levando uma galinha que está meio assim, né, para perguntar se ela é kasher, né? Aí vai no gabinete do rabino, o rabino olha a galinha e fala: não, essa galinha não é kasher. E aí ela está indo embora, né, da casa dele, e aí a mulher do rabino sai correndo para a mulher: não, deixa eu ver essa galinha aqui. Ela olha bem pronto: não, essa galinha é kasher, pode cozinhar mesmo, que o seu shabat vai ser... Você vai comer essa galinha no seu shabat. E aí a mulher vai embora toda feliz e o rabino chama a esposa e fala: que absurdo é esse? Você me desautorizou na frente de uma congreganda minha? O que foi isso? Aquela galinha não era kasher. Ela falou: pois é, você viu a lei, eu vi a pessoa.
Às vezes a gente se coloca, uma questão, e eu me incluo nisso. Será que a gente também, às vezes, não se coloca dessa mesma forma, assim que a gente critica eles? Será que a gente também não veste isso em algumas situações? Né? É algo a se pensar. Será que a gente também não tem esse preconceito em relação ao cristianismo, que é a religião predominante aqui no Brasil? Mas será que a gente também não tem esse preconceito com as instituições como um todo? E isso acaba nos afastando de uma conversa um pouco mais amigável e talvez esse laço humano com essas pessoas, e assim a gente consegue talvez mitigar, pelo menos, naquilo que é possível através dessa ação, esses preconceitos mútuos em outras situações, agindo de maneira incisiva, de fato, para impedir que determinadas coisas aconteçam? Eu, sinceramente, não sei, só estou trazendo a debate mesmo, é um questionamento nosso mesmo. Eu vou cortar todo mundo aqui, até o André, rapidinho. Eu tenho uma descrença gigantesca com o ser humano. A minha visão é que o ser humano está indo meio por água abaixo e a gente não pode confiar muito, porque por isso eu falei que a natureza da religião cristã, porque é a natureza humana, não é o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é uma coisa, mas a natureza humana sempre vai fazer isso. E eu queria jogar a seguinte questão: e o papel da igreja no controle social? O papel da igreja, o papel da culpa no controle daquela natureza perversa do ser humano de fazer coisas abomináveis com o próximo. De você chegar a ver uma criança lá de 6 anos que possivelmente sofreu abuso. Eu vou te interromper, Rodrigo. Por favor. Bom, esse livro ele é importante por um motivo. Não é porque ele é bom, é porque ele é uma merda. Tá? Vamos deixar bem claro isso. Por que esse livro ele é importante? Ele é importante para nos lembrar de um ponto muito importante, que o ser humano pode fazer coisas terríveis. Eu não estou pregando que o ser humano é mau ou que o ser humano é bom. Eu estou dizendo que o ser humano pode fazer coisas maravilhosas, bem como pode fazer coisas horríveis. E isso aqui é um testemunho do quão o ser humano pode, usando uma religião, fazer coisas horríveis, né? Então, demonizar uma fé A ou fé B não é diferente do que eles também estão fazendo. É necessário bom senso e atitude de sermos pessoas, seres humanos melhores. Você ficar chutando o cristianismo não te torna melhor do que o que ele também está fazendo com você. Isso é fundamental compreender. Isso aqui é um lixo e ele é só um lembrete de que o ser humano fez coisas horríveis. Em nome do quê? De uma fé. Nós temos um movimento que nem é reconhecido dentro do islamismo como aceito completamente, que é o Estado Islâmico, queimando pessoas. E nós temos que considerar que nós precisamos parar, não só com essa ideia de tudo é culpa do cristianismo. Desculpa, gente, não. Não é. Os caras estão errados em muita coisa? Estão. Não vou tirar essa razão. Contudo, a gente não pode também tomar a mesma atitude frente a eles, partindo dessa mesma premissa. Então, eles agem assim, eu vou agir também. Não vai ser por aí. Não é com debate lógico também que a gente vai conseguir convencê-los. É como debater com um pombo. Ele vai bater asa, vai cagar na mesa e vai sair voando. Não adianta. É perca de tempo. Ô, Robson, usando até o exemplo do Paulo, o difícil é você fazer esse movimento de você parar, observar, respirar fundo. Você está tomando soco na cara, caindo e filosofando. Não, isso deve ser bom para mim de alguma forma. Você não consegue. No momento que você está... Assim, a bruxaria ela sempre foi tratada, usando o exemplo da galinha, né? A bruxaria nunca foi nem a mulher do rabino, nem o rabino. A bruxaria sempre foi a galinha. Você vai dispensar ou você vai comer ela? Entendeu? E sempre esteve capengando.
né? A bruxaria sempre foi tratada como a galinha, que é ou não é caché. Você vai matar ou você vai jogar fora porque não te serve? Né? E quando você está nesse meio, quando você está nesse caminho, às vezes é difícil, você não tem tempo de argumentar. Uma vez o Paulo falou, né, o André de nós aqui é o que vai mais apanhar, por causa do cabelo, a tatuagem exposta, eu faço questão de ser trouxa, de expor isso para todo mundo. Né? Então, assim, é exatamente por isso. É para ser essa afronta, é para ser bélico e ser bonzinho. Porque eu quero que a pessoa veja que, assim, pode bater, mas você vai tomar de volta, de levinho. Mas é difícil, cara. Eu não consigo olhar para um cara que está me batendo e falar assim, não, beleza, calma, vamos conversar, né? Vamos trocar uma ideia. Né? André, calma. Eu estou me exaltando. O ponto que eu estou querendo chegar... Deixa eu mutar meu microfone aqui. Dentro do estoicismo, onde a única posição que você pode tomar é com relação a si mesmo e a sua atitude. Você não pode tomar a decisão pela outra pessoa. Mas você é humano. Pela nossa. A defesa é um direito. Mas você é um... Então, aí que tá, Robson. Você é humano, né? Ou você morre pacificamente, ou, dependendo da situação, você reage com agressividade para se proteger. E está certo você se defender. Eu não tiro o seu direito à defesa. O que eu tiro do direito é quando você passa da defesa para o ataque. Você não se torna melhor do que o atacante. Eu concordo. E é isso que estou colocando aqui. Então, nós temos que vigiar muito nessa questão de... Nós também temos nossos preconceitos. Nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. E nós temos que cuidar dentro disso para que nós não tornemos o espelho e a semelhança daquilo que nós abominamos. Entendeu? Então, combate sim, agressivo sim, agressor não. O oprimido não pode virar o opressor, né? Alguma coisa nesse sentido. Acho que o o Robson quer dizer é: não vamos nos unir e fazer o mal e os maleficarem um nosso e torturar pessoas, né? Tipo isso. A gente tem que ser reativo, mas não nesse grau, não nesse nível. E acho que aqui o que a gente está falando é como a gente reagir a isso. Sabe que eu gosto? Você tem que ocupar espaço, você tem que se manifestar como o André se manifesta, porque você tem que ocupar o espaço. Não existe espaço vazio na manifestação. Se você não ocupa, alguém vai ocupar. Então você tem que se manifestar como você deve se manifestar, mas você não pode se tornar opressor. Né? O seu grito de oprimido, ele deve existir, você não pode ficar com ele guardado dentro de você, né? Mas você não pode, você tem que tomar sempre, na minha opinião, a gente sempre tem que tomar o cuidado para não se tornar um agressor, porque senão a gente apenas está perpetuando um comportamento que a gente está combatendo. E aí isso é, racionalmente falando, ilógico, porque na verdade eu só estou combatendo então porque está fazendo contra mim. Né? E aí tudo bem quando eu faço contra o outro, né? A violência do oprimido quando vira opressor, não é. É isso que a gente tem que saber ponderar para também não cair cair nisso. É claro que existe emoção, obviamente, né? Não tem como. Isso a gente tem que ter muita terapia para trabalhar, tem que ter muita reflexão, muita meditação. E colocar a culpa em quem é de direito, não na religião, desculpa falar, mas na pessoa, no ser humano. Então, aí que está o erro. Não vamos falar aquilo, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não vamos por esse caminho. Então, vamos tentar não racionalizar apenas sobre, mas agir. O que nós podemos fazer hoje para combater esse tipo de atitude? Entendeu? E sempre estar com esse passo no hoje. O que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para combater esse tipo de atitude? Eu tenho esse tipo de atitude? Por exemplo, eu tinha esse tipo de atitude até pisar num terreiro. E eu não sabia, eu não percebia. E quando eu conversei com o pai de santo, em um diálogo com ele, eu percebi que eu tinha muitos preconceitos. E eu falei, nossa, como eu sou cristão em alguns aspectos. E aí, confrontando isso, eu percebi que eu precisava de uma mudança de consciência.
é através do confronto, não é através da lógica só. Porque, como eu falei, a massa, a maior parte dela é burra. Não dá para discutir com a massa. Você tem que se defender. E uma coisa que eu quero deixar, para que aqueles que dizem pensar como ocultistas, pensem também. Não estou eu sendo um ocultista fundamentalista? Então, deixo essa reflexão para vocês e pode tocar aí, pessoal. Antes da Bárbara comentar, só fazendo um adendo, né? Parar para pensar, o André, lá no início da fala dele, ele comentou sobre a briga dentro da bruxaria, né? De gente que... Será que, na verdade, não há uma reprodução desse padrão, no final das contas? Aquilo assim, eu não consigo oprimir o cristão, então eu vou oprimir aquele que já é oprimido naturalmente, o outro bruxo. E assim, talvez, aí citando Dubois, né, um sociólogo preto norte-americano, fala sobre... ele falava do ponto de vista do pobre branco que se acha melhor do que o pobre preto, porque ele, por ser branco, se identifica com a elite branca norte-americana, e aí ele se sente melhor, e por isso ele pode pisar no pobre preto, sem perceber que, ao pisar no pobre preto, ele está pisando na sua própria classe, né? Porque você tenta fugir da sua realidade e aí você projeta uma característica que você, porventura, tenha, que se assemelha àquela do opressor, e aí você se acha que no direito, sem perceber que você nunca será aquela pessoa de fato. Bom, eu tenho 2 comentários. O primeiro é que eu concordo que é muito importante a gente ter acesso a livros como o Malleus Maleficarum, e quando eu crio uma série como Mulheres Ocultistas, no meu Instagram, por exemplo, eu estou fazendo a mesma coisa, que é uma questão da recuperação da memória. Então, a gente entra aqui na história, eu recomendo que vocês estudem um pouco sobre monumentos e documentos históricos, porque o que acontece? Quem tem a narrativa, quem tem o discurso são os vencedores. Na nossa sociedade, os vencedores são os cristãos, os capitalistas, os machistas, os racistas. Então, a nossa história, os nossos monumentos, os nossos documentos são esses. E quando a gente faz esse movimento de recuperar documentos como Malleus Maleficarum, problematizando eles, e aqui no Brasil a gente teve a sorte, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é Rose ou é Rosa, que é a autora que escreveu a introdução da edição brasileira do Malleus Maleficarum. Ela é genial. Só aquela introdução já vale você comprar o livro. Ler o livro é muito difícil. Eu só consegui ler o Malleus Maleficarum muitos anos depois de ter lido a introdução. Eu li a introdução, comecei a ler o manual em si, não consegui, parei muitos anos depois. E assim, eu estou militando dentro do feminismo desde os 13 anos. Eu tenho mais tempo sendo feminista do que não sendo. Já trabalhei militando mesmo e ouvindo mulheres todo dia pedindo socorro. Então, é muito difícil. Mas mesmo levando esse tipo de soco no estômago, eu não consegui ler o Malleus Maleficarum. Mas a gente precisa ter essas coisas em perspectiva, porque criando memória que a gente não repete os erros. E esse é um grande problema que a gente tem no Brasil. Inclusive, escrevi até um texto sobre isso ontem, que a gente não tem documentos e memórias que nos coloquem no lugar de brasilidade, que é outro, diferente do colonial, diferente do fascista. A gente não tem. E é urgente que a gente construa, porque justamente é essa memória histórica que coloca a gente num outro patamar de humanidade. E a outra questão é que eu acho que quando você iguala a resposta do oprimido, a violência do opressor ali, você cria um efeito ferradura. Na minha visão, se eu crio uma guerra para criar um mundo melhor, eu não estou no mesmo patamar de quem criou uma guerra para oprimir. Isso é efeito ferradura. Eu penso de uma outra forma. Não é à toa, gente, que eu sou telemita de novo. Então, eu vou defender uma outra coisa. Eu não sou pacifista, eu não acho que vai se resolver pelo diálogo, e eu não acho que eu estou sendo igual a um cristão que matou milhões de pessoas apenas para ter o poder, quando eu proponho que provavelmente um conflito seria necessário, sim, para mudar essa realidade material manifesta no mundo. E aí eu não sou igual, por quê? Porque a minha motivação não é igual, e porque o que eu busco construir com isso não é igual, nem toda torre é igual.
E aí eu acho que é importante a gente manter isso em perspectiva. Até que ponto é, de fato, um posicionamento correto você insistir num pacifismo que não te leva a lugar nenhum? É também um questionamento que a gente precisa levantar. Será que esse pacifismo vestido de um posicionamento melhor não é exatamente o que o sistema prega para nos manter sob controle? Então, eu vou plantar essa semente aí no coração de vocês. Uma frase aqui também que Fale. foi inspirada aqui. O último comentário acho que eu faria era sobre uma frase que o André falou numa hora que achei não foi nem uma frase bem dele, mas a questão da contestação, né? Pô, não estou aqui para contestar ninguém. E na hora eu fiquei pensando aqui com meus botões, né? Quando a gente se coloca como única verdade, qualquer divergência é uma contestação. Então, a nossa existência, de todos nós aqui, enquanto diferentes, já é uma contestação, quer saibamos ou não. Todos nós aqui já somos contestadores em relação ao ponto de vista dominante. Então, não há como fugir do objetivo de contestação. Todos nós já contestamos simplesmente porque existimos, pela sua tatuagem, pelo seu cabelo, pela sua crença, pela sua fé, pela sua opinião diferente. Mesmo que você não seja totalmente fora da curva, você sendo o espírita mais caridoso, gente boa do mundo e mais próximo de uma semente cristã, de um Jesus do mundo, você já vai estar sendo contestador em relação ao centro e ao núcleo duro dessa religião. Você já vai estar sendo contestador, independente do que você faça. E a gente vê na própria constituição interna de todas as religiões que mesmo aquele que segue uma determinada doutrina, ele é um contestador em potencial. A gente sempre vê os mesmos religiosos, muitas vezes queimando os próprios compatriotas, né? Isso é humano, é história. Quando tiver um humano, seremos contestadores, porque nenhuma cabeça é igual à outra. Então, não tem como você ser 100% partidário de qualquer coisa que seja. Estamos sempre em posição de contestação, estamos sempre em posição bélica, ainda que não saibamos. Mesmo quando estamos ali tentando argumentar algo em favor daquilo que nós achamos que todo mundo vai concordar, você já vai estar sendo belicoso, porque bélico é o nosso ser, brother. Vivemos, desde que a gente aprendeu a falar e falamos e pensamos e argumentamos, já estamos em confronto de ideias. E não que confronto seja aqui coisa ruim, confronto é natural, é a vida. Uma ideia em relação a outra, um ponto em relação a outro. Se a gente foge disso e a gente abandona essa percepção, a gente cai também numa ingenuidade, numa coisa meio cor-de-rosa que perde o sentido. E eu acho que o lance não é a gente também fazer disso uma bandeira. Ninguém precisa converter ninguém a nada. Acho que, na verdade, o ponto é o contrário. Pararmos de tentar convencer os outros à nossa religião. Pararmos de converter. Não precisa ninguém converter ninguém a nada. Vivam suas vidas. Vivam suas existências como quiserem. Sejam quem vocês quiserem. Amado cristão, não quero que você deixe de ser cristão. Continue sendo cristão. Inclusive, eu sou um ótimo pregador para cristão desviado, sabe? Todos os meus amigos ex-cristãos, sou ótimo para conduzir o infeliz para o reino da verdade. Abandone a hipocrisia, amiguinho. Não seja um condutor de ninguém para lugar, deixa as pessoas irem. E eu acho que esse é o grande ponto. Agora, nós precisamos ter uma coisa separada disso. Enquanto religião, seja o que você quiser. Mas nós, enquanto cidadãos, temos o dever pragmático de lutar por uma existência melhor enquanto coletividade. E aí a gente não pode fechar nossos olhos para questões que são inaceitáveis. Se eu vejo um assassino, poxa, eu amo esse assassino enquanto existência, mas você vai para a cadeia, camarada, porque você socialmente é um prejudicial à convivência pacífica com todos. Então, se eu vejo um idiota dizendo que a Terra é plana, eu respeito o direito dele de ser idiota, mas, enquanto idiota, agente social dentro de uma sociedade, o terraplanismo dele vai me afetar de alguma forma, como afetou a todos nós quando terraplanistas tomaram posições políticas nesse país, como antivacinas tomaram posições políticas nesse país. Então, a gente respeita, você pode ser um imbecil o quanto você quiser, mas a sua imbecilidade não pode afetar a existência dos demais. A sua imbecilidade não pode afetar... Seja um imbecil calado na sua casa. Exatamente. E quando estamos diante de um imbecil, devemos tratar esse imbecil como um imbecil. Ele deve ter todos os direitos que um imbecil deve ter em sua privacidade, mas não socialmente falando. Não o direito de empurrar a imbecilidade dele goela abaixo dos demais. Eu acho que é aí onde fica uma boa divisa para a gente separar essa questão de quando ser o auge da benevolência e quando ser aquele que vai tomar atitude. E não é uma atitude por qualquer outra razão, é pragmatismo. Não serve, vou arrancar essa raiz aqui desse meu jardim. Meu jardim não está funcionando bem. Se precisa de água, eu vou colocar água. É pragmatismo.
Tem alguém fazendo merda, não podemos concordar com esse alguém fazendo merda, e nem podemos passar a mão nesse alguém fazendo merda na esperança de que esse camarada um dia se ilumine. Ele pode se iluminar ou não, dane-se, mas que ele socialmente precisa enfrentar os rigores da lei, os rigores que até o próprio Paulo já trouxe aqui. Então, dar a lei a quem merece lei, dar ouvido de pinico para quem merece ouvido de pinico. É isso aí. Grande abraço a todos. Minha última manifestação do dia. Só paz profunda. Uma questão aqui. Eu não sou pacifista. Eu sou pró-guerra também. Contudo, eu não estou interessado em me tornar o agressor, o primeiro. O que dá o primeiro golpe na relação. A linha de frente não é com você, né? Pode deixar que eu jogo o primeiro molotov. Pessoal, eu estou numa situação muito complexa aqui. Como que eu encerro essa live que já está tomando bastante tempo, mas é um assunto tão bom que a gente poderia passar... É bem simples, Rodrigo. Você fala, a gente vai encerrar agora, mas a gente vai continuar em outra live. Exato. Porque o Ivan, ele veio e ele jogou pedra na educação. Por que a gente não faz uma live também sobre educação? O Ivan foi lá, a Bárbara foi lá e jogou pedra na falta de engajamento político. Por que a gente não faz uma live sobre isso também? Por que a gente não faz outras lives? Por que a gente não fala sobre o impacto da tecnologia na Rodrigão, nossa vida? Vamos fazer, cara. Nós vamos fazer. 2023 veio para isso. 2023 promete. E assim, já vou chamar o pessoal que estiver assistindo no YouTube, vamos colocar aqui no comentário o que vocês querem que a gente fique aqui falando. O que mais? Vão participar. Aí, assim, já vou chamar o pessoal para suas considerações finais. Começando aqui, que as minhas janelinhas já bagunçaram todas. Começando pelas damas. Vanessa. Gente, foi maravilhoso estar com vocês, como sempre, mas eu acho que essa live foi especial, assim, acho que cada um trouxe um pouco da sua experiência e foi gostoso ver um pouquinho desse fogo, assim, dentro de cada um, né? Porque a gente, falando de preconceito, a gente permeou vários assuntos e questões sociais que são coisas que eu gosto muito de abordar. E, bom, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E vou chamar quem quiser participar. A gente vai voltar agora, no final de fevereiro, o grupo de estregoneria. Quem quiser, chama a gente lá no Conexão Pagã, que a gente coloca vocês lá no grupo de estudos. E beijo para todo mundo. Robson e a linha de frente. Bom, pessoal, só garantindo para vocês que vai ter outras lives. Se você quer assunto polêmico, galera, comenta, põe nos comentários aí, põe nos comentários. Quero que vocês debatam sobre tal assunto. Esses tipos de comentários serão muito bem-vindos. Não atenderemos todos porque não nos interessa, ok? Mas vamos tentar atender os mais legais. Um abraço a todos. Conheçam arbatel.com.br, Magia com os Espíritos Olímpicos, e hoje eu encerro por aqui. Sai. Bárbara. Então, gente, vocês tiveram a excelente demonstração dos telemitas presentes, do que é o Éon da Guerra. Se gostaram, nos procurem. Não, mas falando sério agora, a gente tem mesmo que abrir esses espaços. Eu acho que esse trabalho que o Projeto Mayhem está fazendo é sensacional. Estamos aqui entre pessoas que pensam bastante diferente sobre muitas questões e, no entanto, somos companheiros, estamos debatendo, conseguimos abrir a nossa mente, então isso é extremamente enriquecedor e falta muito disso no nosso meio ocultista. Então, parabéns ao Projeto Mayhem e eu me sinto muito honrada de estar aqui. Retomando o início da fala, quem gostou do Éon da Guerra, entre em contato conosco, porque é isso que nós estamos promovendo cada vez mais, uma Telema conectada com as demandas atuais, conectada com a identidade das pessoas do século XXI, das pessoas que fogem do padrão, dos marginalizados, do resgate da deusa, e o resgate da deusa é muito sobre isso.
Nós temos muitos planos para 2023, então a gente vai fazer agora, em breve, vai começar a temporada sagrada do ano telêmico, do Eremita no ciclo do Hierofante. Então, se vocês estiverem interessados nisso, entre em contato conosco. A gente vai fazer o chamado de Babylon coletivo. Então, quem acha que é muito difícil fazer sozinho, ou quem quer ter essa experiência de fazer no egrégora, junte-se a nós também, que nós começaremos na lua nova do ano novo, dia 21 de março. Se você estiver vendo depois, procure a gente também, porque de vez em quando a gente faz esses chamados coletivos, a gente sempre faz ritos online. Então, para saber mais, é só entrar aqui no babylon.com.br e no meu site vestanox.com.br também tem um guia completo de devoção a Babylon. Mulheres, estejam atentas, porque eu vou iniciar esse ano o meu círculo de mulheres com uma nova roupagem fora do santuário. Então vai ser um trabalho diferente do trabalho que é feito no santuário, com uma pegada diferente e um pouco mais da minha rebeldia, porque eu estarei um pouco mais livre para fazer as coisas dentro da minha crença, de coisas que fogem um pouco do meu trabalho no escopo do santuário. Então, a gente vai começar em breve também o trabalho dentro do círculo de mulheres, cultuando Babylon e outras deusas que estão conectadas a ela, dentro da minha visão e dentro da minha experiência mística. Foi um jabá longo. Paulo? Então, vou aproveitar e vou fazer um jabá curto, então, para compensar. Né? O tema que a gente falou, como a gente comentou, ele é infindável, a gente daria para passar aqui horas falando, né? A Helene até mesmo aqui pediu para a gente não parar de conversar, mas, infelizmente, é chegada a hora, a gente tem que parar de conversar. E se você quer conhecer um pouco mais sobre prática filosófica, ou seja, né, literalmente colocar em prática aquilo que você pensa, mas antes de mais nada, aprender a pensar de verdade, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, youtube.com/pedra de afiar. Lá você se inscreve no canal, lá você vai ter vídeos com os temas mais diversos, mas sempre trazendo uma pegada prática. Você pegar um tema, refletir sobre ele e ver como ele transforma a sua vida e, consequentemente, a sociedade na qual você está inserido. Ulisses. Galera, que noite bacana, várias ideias diferentes, muitas coisas boas surgiram aqui hoje e espero que a gente tenha outros debates como esse daqui. E indo para o Jabá também rapidinho, por conta do horário, caso você tenha interesse em estudar a respeito da magia enoquiana, entre no site enoquiano.com.br, lá vai ter um link para o grupo no Instagram, tem uma galera lá de, acho que mais de 800 pessoas, né, Robson? Deve estar por aí o número, e cola lá com a gente. Oi? Quase todo mundo é bem-vindo. Quase todo mundo é bem-vindo. É isso aí, galera. Um abraço a todos. André. Gente, primeiro, obrigado pela troca de hoje. Foi incrível, incrível mesmo. Eu achei que a gente... de verdade, até antes de começar, eu falei com o Paulo, né? Ver se ajuda a tocar, a puxar o tema, porque eu achei que a gente ia ficar mais ou menos no que foi na outra live, mas isso daqui foi fantástico, assim. Todo mundo falando, todo mundo trocando opiniões fortes, opiniões opostas, né? É legal entrar para conversar, às vezes com uma opinião, com uma ideia, achando que vai ser uma coisa, você vê o oposto, você aprende com o oposto, você absorve, e eu sei que eu vou ter material para pensar por muitos dias, baseado nessa live. É fantástico isso aqui que a gente está fazendo, é muito legal. E eu agradeço a todo mundo que participa e que dá essas opiniões. Eu sei que às vezes eu sou meio emocionado, eu me exalto aqui falando, principalmente quando chega nesses assuntos que para mim são colunas de sustentação na vida, né? São partes importantes da minha personalidade. Então eu acabo falando demais assim. Todo mundo falando eu sou bélico, eu sou bélico, eu sou bélico. Eu acho que eu sou mais pacífico na medida do possível. Eu tento ser, mas é um pacifismo com uma espada e um machado na parede, né? É aquele negócio, eu tento ser calmo, tento ser tranquilo, tento tratar tudo numa boa, mas tem hora que a gente precisa ser emocionado, né? A gente precisa ser um pouco mais combativo. Se eu falei alguma besteira, me desculpa, eu também estou no processo de aprendizagem. Hoje, nesse momento, eu já quero me misturar um pouco mais com os ocultistas, então, muito obrigado pela live de hoje. Ivan.
Galera, adorei a noite. Já estava com saudade desses nossos encontros, com saudade do boteco. Para mim foi um prazer retornar agora em 2023 aqui com esse papo massa. E eu sempre gosto das tretas, né? Quando tem essas paradas assim, eu sempre estou no meio. Papo sobre preconceito, blá, 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 envolve política no meio. Opa, tá Ivan no meio da parada. Quero fazer meu jabazinho rápido aqui no Frateraiel, lá no Instagram. Quem quiser seguir lá você vai encontrar poesia, arte, viagem, as viagens mais viajadas, pinturas, imagens de grandes pintores, tanto da história clássica quanto alguns recentes. Você vai encontrar viagens leves para o seu coração, ou nem tanto, porque às vezes poesia pode ser mais cortante do que faca. Então, um grande abraço, me segue lá e a gente se esbarra. Beijo. André ou Vanessa, quer fazer o jabá do Conexão Pagã? Eu já fui, exatamente, Bárbara. Eu me emocionei tanto que esqueci de falar da Conexão Pagã. A Conexão Pagã é um canal que está no YouTube também, né? youtube.com/Conexão Pagã, no Instagram, @Conexão Pagã, e a nossa proposta é conectar pessoas, ideias e espiritualidades. Ouvir quantas bruxarias existem, quantas pessoas quiserem falar sobre espiritualidade, a gente está lá para ouvir, exatamente para divulgar a pluralidade dessas possibilidades. Então, todo mundo é bem-vindo para assistir, nem todo mundo é bem-vindo para participar, mas é bem-vindo para conhecer a Conexão Pagã e trocar essa figurinha com a gente sempre. A gente está lá às 21 horas toda segunda-feira. Beijo do Gordo em Desconstrução. E para encerrar, né, assim, o que eu posso falar do Mayhem, né? Que o dia acordei de madrugada, como sempre, andei a 220, até que me falaram, Rodrigo, você não vai aguentar 200 dias letivos nesse ritmo. E aí a gente chega aqui, eu sento e participo dessa live com uma energia fantástica que recarregou as baterias. E, assim, dava para ficar até mais tarde. Mas já estamos bastante, assim, a avançar e temos que também respeitar o algoritmo do YouTube. Então, para fazer a propaganda do... mais ou menos, né, Paulo? Porque senão a gente fica muito popular e acaba perdendo identidade. Então, vamos lá, né? catarse.me/TDC, você vai fazer parte desse grupo, aonde você vai receber a revista de Hermetismo, que tem matérias fantásticas, escrita por pessoal fantástico. Deixa eu ver aqui. Olha só quem eu encontrei aqui, um autor falando de alguma coisa interessante. Então, não sei se dá para vocês verem. Ele está aqui, o Robson Belli, olha, ele está. E eu fiquei todo escuro. Minha iluminação Você está... chamou o nome inominável. Foi por isso. O nome inominável. E você participando do catarse.me, você também está fazendo caridade com a Infância Azul. Você vai fazer parte de grupos de Telegram com gente bacana que vai te ajudar muito no seu caminhar. E vai poder fazer parte aqui desse grupo, dessa gravação que a gente está fazendo. O chat aqui rodou aqui, eu nem consegui acompanhar direito os comentários das pessoas. O Robson colocou um comentário gigante, que eu, tipo assim, só passei e não li, desculpa, Robson. E várias pessoas ali colocaram comentários interessantes que eu estava pensando, como eu tenho que encaixar esse comentário, mas a discussão foi para outros lados. Então, se você quer participar, venha para o Mayhem. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e toda essa coisa para ajudar, porque o YouTube não vai te ajudar a divulgar. Você tem que ajudar a divulgar para nós. Então, falou, pessoal.